Você já sentiu que Deus está em silêncio, mas algo dentro de você diz que o julgamento já começou? E se eu te dissesse que enquanto você sobrevive, o fim dos seus inimigos já está em andamento, neste exato momento? Isso aqui não é só um vídeo, é um ato profético, uma chave espiritual sendo girada no seu destino. Mas para que essa mensagem cumpra o que ela veio fazer no seu campo, eu preciso da sua ação consciente agora mesmo. Curta este vídeo, ative o sininho e comente o número 33 aqui embaixo, declarando: eu aceito o julgamento divino e recebo o que é meu por direito. Não assista como espectador. Declare sua fé, escreva 33 e sinta no seu espírito a ativação começar. E eu estou falando com você, sim, você que sentiu o peito apertar ou o corpo arrepiar quando viu o título. Não ignore isso, não diga vou ver depois, porque essa mensagem é um sinal, e sinais não se repetem em vão. Escreva 33 agora. A sentença foi selada, e o relógio da justiça divina já está contando os segundos. A próxima virada da sua vida já começou. Há momentos em que o silêncio do céu não é sinal de ausência, mas sim de um julgamento prestes a ser executado. Quando os anjos, que normalmente são enviados para proteger, anunciar ou consolar, se recolhem em silêncio, algo profundo está acontecendo no mundo espiritual. O silêncio dos anjos é o prenúncio de um decreto que ultrapassa a misericórdia e entra na esfera da justiça divina. Quando Deus declara que é o fim, não há apelo, não há argumentação, não há negociação. Ele não precisa de plateia, apenas de propósito. E quando esse propósito é justiça, até os mensageiros celestiais contemplam em reverência o que está por vir. Esse dia chega depois de muito tempo de paciência, depois de múltiplos avisos ignorados, depois de oportunidades desperdiçadas por aqueles que zombaram da graça. Enquanto os escolhidos choravam em silêncio e tentavam manter-se firmes, seus inimigos riam, tramavam e celebravam como se a impunidade fosse eterna. O que não sabiam é que cada riso, cada armadilha, cada palavra dita em oculto contra um ungido de Deus era registrada. Nenhum detalhe passava despercebido, e cada um se tornava evidência no tribunal divino. Quando a sentença é proclamada, os céus não comemoram com gritos. Eles se calam, pois sabem que o que está prestes a acontecer é sagrado, definitivo, imutável. É nesse exato ponto que muitos se perguntam: por que agora? Por que dessa forma? Mas a resposta está na justiça plena de Deus. Ele permite o tempo necessário para o arrependimento, mas não permitirá que o mal permaneça impune para sempre. O dia do basta não é uma explosão de ira divina, é o encerramento de uma longa história de chances desperdiçadas. Quando os céus se silenciam, é porque a terra prestes está a ouvir o som do juízo. E quando esse som ecoa, nada poderá detê-lo. Existe uma linha que separa o erro da rebelião, a ignorância da afronta consciente. É uma linha invisível aos olhos humanos, mas completamente visível diante de Deus. Essa linha não é física, não está desenhada no chão, mas está escrita nas leis espirituais, nas fronteiras que o próprio Criador estabeleceu. Muitos atravessam essa linha sem perceber, mas outros a cruzam com arrogância, zombando de sua existência, achando que poderão voltar quando bem entenderem. O problema é que essa linha, uma vez cruzada com rebeldia, sela destinos. E quando isso acontece, não há caminho de volta. Aqueles que se levantaram contra os escolhidos não estavam apenas atacando pessoas, estavam confrontando o próprio Deus. Cruzaram a linha da misericórdia e pisotearam nela com desprezo. Ignoraram sinais, conselhos, lágrimas. Riram da bondade divina como se fosse fraqueza. Desprezaram o perdão como se fosse um escudo infinito para seus atos maliciosos. E quando o coração se endurece a tal ponto, não resta mais espaço para a mudança. O retorno torna-se impossível, não porque Deus não é capaz de perdoar,
mas porque o indivíduo já não deseja ser transformado. O abismo espiritual se amplia e a ruína se torna inevitável. Muitos não entendem porque algumas pessoas simplesmente desaparecem da jornada, colapsam repentinamente ou enfrentam quedas inexplicáveis. Mas, espiritualmente, há causas muito claras. A linha foi ultrapassada. Deus permite que a queda aconteça para que sirva de alerta, não aos que caíram, mas aos que ainda caminham. Para que compreendam que existe um limite onde a graça já não alcança mais, onde o retorno já não é possível. A linha que separa o perdão da sentença existe, e muitos já a atravessaram sem saber que aquele seria seu último passo antes do silêncio eterno. Preste atenção agora, porque isso não é apenas um aviso, é uma confirmação espiritual. Grandes bênçãos estão vindo na sua direção. Se você está assistindo esse vídeo, entenda. Isso não é coincidência. É um sinal claro de que o universo já está movendo peças a seu favor. Ainda neste ano, algo grandioso vai acontecer. E talvez você ainda nem imagine o que está por vir. Um carro novo, um grande livramento, uma porta escancarada que mudará sua vida por completo. Tudo começa quando você manifesta essa verdade com intenção e gratidão. Agora, quero te dar uma oportunidade de mostrar sua gratidão ao universo, de declarar que você está pronto para receber. Clique no botão "Valeu demais" e envie um valor simbólico, até $100. Esse gesto não é apenas uma contribuição, é um ato espiritual, uma semente energética dizendo: eu estou preparado, eu recebo. E se essa mensagem tocou você de verdade, escreva nos comentários: eu recebo meu carro novo e a vitória que já é minha. Acredite, quando você se move com fé, o céu responde com milagres. Não duvide, declare e prepare-se, porque o próximo capítulo da sua vida será escrito em vitórias. Diferente dos tribunais humanos, onde sentenças podem ser adiadas, compradas ou revertidas por influência, a justiça divina não está sujeita à negociação. Ela não é passível de lobby, chantagem emocional ou pressão popular. Quando Deus julga, Ele o faz com conhecimento absoluto dos fatos, da intenção por trás de cada ação e da verdade que o ser humano muitas vezes esconde até de si mesmo. A justiça de Deus não falha porque é perfeita e, quando é decretada, não pode ser desfeita por arrependimentos tardios ou lágrimas manipuladoras. Para aqueles que pensaram que poderiam brincar com a espiritualidade, usar o nome de Deus para justificar seus erros, ou simplesmente agredir os escolhidos sem consequências, a realidade chega com o peso de uma rocha. A sentença já foi escrita. Eles ouviram conselhos, tiveram sonhos, pressentimentos, alertas, mas escolheram ignorar tudo isso, julgando que o tempo continuaria a seu favor. Acontece que o tempo é um recurso espiritual que não é controlado por mãos humanas. Quando Deus diz "acabou", é porque o ciclo terminou, e a justiça não está mais esperando por arrependimento, está pronta para ser executada. A beleza da justiça divina está justamente em seu equilíbrio. Não é vingança, não é punição aleatória. É um ato de restauração do equilíbrio espiritual. E quando ela chega, não há confusão. Quem é inocente permanece de pé, mesmo que machucado. Mas quem é culpado, por mais que tente parecer forte, ruirá. Porque a justiça divina não se baseia em aparência, e sim em verdade. E a verdade, essa que tantos tentaram distorcer para manipular o destino dos escolhidos, agora se levanta com voz inconfundível para dizer: o julgamento foi feito, a sentença foi dada e será cumprida. Há quem confunda o silêncio de Deus com consentimento. Pensam: se ele não respondeu, então está tudo bem. Mas o silêncio do Eterno não é sinal de aprovação, é espaço para arrependimento. Ele observa, pondera, espera. Dá tempo. Tempo esse que poderia ser usado para mudança, para conserto, para voltar atrás.
Mas quando esse tempo é mal utilizado, ou pior, é usado para aprofundar ainda mais o erro, o silêncio se transforma em testemunha. E uma testemunha silenciosa pode ser a mais fatal de todas quando Deus decide agir. Durante muito tempo, os inimigos dos escolhidos interpretaram o silêncio divino como fraqueza. Continuaram suas mentiras, manipulações, traições e estratégias ocultas, acreditando que nada lhes aconteceria. Continuaram como se tivessem domínio sobre o tempo, sobre a justiça, sobre o próprio Deus. Mas o que não sabiam era que, a cada dia de silêncio, o céu escrevia mais uma linha na sentença. Cada ato era registrado, cada intenção analisada. E o tempo que parecia ser uma bênção era, na verdade, o período final antes da execução da justiça. A prova de que o silêncio de Deus não é ausência está justamente na virada inesperada, no momento em que tudo muda, quando o que parecia estagnado explode em justiça pura. É quando a verdade vem à tona, os segredos são revelados e as máscaras caem com peso. Deus não age no grito, ele age na hora exata. E quando age, todos reconhecem. Ele não estava ausente, estava preparando o cenário. E o erro fatal de muitos foi pensar que esse silêncio era um sim, quando, na verdade, era o último não disfarçado de chance. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem está mexendo com algo profundo dentro de você. E eu quero saber quem são os verdadeiros escolhidos que estão sentindo essa verdade no coração. Então comenta aqui embaixo agora: eu sou um escolhido. Escreve com força, com convicção, como uma declaração espiritual. Isso é mais do que um comentário. É um sinal para o universo de que você reconhece quem você é e que nada vai te parar. Deus não executa juízo sem antes oferecer oportunidades reais de arrependimento. Ele envia sinais, pessoas, palavras, até sonhos. E muitas vezes esses avisos chegam de formas repetidas, como se o céu gritasse para a alma endurecida: ainda há tempo. Mas quando esses alertas são desprezados, zombados ou ignorados, não resta mais argumento. O relógio da graça não é infinito, ele é determinado por Deus, e quando marca zero, a porta se fecha. Não por crueldade, mas por justiça. Os 7 avisos ignorados simbolizam as múltiplas chances que os inimigos tiveram de mudar. Não foram pegos de surpresa. Não foram vítimas de um destino cruel. Foram rebeldes conscientes. Cada aviso ignorado foi uma chance desperdiçada. E cada chance desperdiçada foi uma oportunidade a menos de se reconectar com a verdade. O que restou foi uma sequência de decisões erradas, conduzidas por arrogância, orgulho e desprezo pelas leis espirituais. E quando o ponteiro do céu marcou o fim, não havia mais o que fazer. Era tarde demais. Agora, o que resta é a execução da sentença. A graça foi oferecida, mas usada como desculpa. A paciência divina foi testada ao extremo. E mesmo assim, Deus foi justo. Mas até a justiça tem seu tempo. E o tempo deles se esgotou. Para os escolhidos, isso é o início da libertação. Para os que se opuseram, é o início da colheita amarga de tudo o que semearam. O relógio da graça não atrasa. Ele chega ao fim quando Deus diz: agora basta. Em meio a ataques intensos, traições frias e palavras lançadas como flechas, os escolhidos permanecem de pé. Para muitos, isso parece inexplicável. Como alguém pode sobreviver a tamanha injustiça, permanecer, são diante de tanta pressão e continuar andando quando tudo à sua volta parece ruir? A resposta está na blindagem celestial, uma proteção que não se vê com os olhos naturais, mas que se manifesta com poder nas situações mais desesperadoras. Não se trata de sorte ou força pessoal, e sim de um escudo divino levantado pelo próprio Deus para preservar aqueles que carregam um chamado. Quando o céu blinda, o inferno inteiro pode rugir, mas nada penetra.
Os inimigos não entenderam que a resistência dos escolhidos não vem da carne, mas do espírito. Eles não contavam com a força invisível que impedia a destruição total. Pensavam que, ao destruir a reputação, paralisariam o propósito. Acreditavam que, ao trair, matariam a fé. Mas se esqueceram que o que está selado por Deus não pode ser anulado por homem algum. O que sustentava os escolhidos não era apoio humano, e sim a mão que moldou os céus e a terra. Cada lágrima foi vista, cada queda foi amortecida por braços eternos, cada tentativa de aniquilação foi frustrada por uma palavra: intocável. Estar blindado pelo céu não significa ausência de dor, mas garantia de sobrevivência. O sangue foi derramado, os joelhos dobraram, o coração gritou, mas a alma nunca foi destruída, porque havia uma missão a ser cumprida. Deus protege aquilo que carrega o seu selo, e quem se levanta contra esse selo está, na verdade, se opondo à vontade soberana do Criador. O motivo de tantos ataques não terem funcionado? Porque o que foi escolhido por Deus é intocável até que Ele diga que é hora. E essa hora, claramente, ainda não chegou. A raiz da perseguição raramente é a força do escolhido, mas sim o vazio de quem o ataca. O que motiva o ódio travestido de crítica, a sabotagem disfarçada de preocupação e o desprezo mascarado de justiça, é um buraco existencial que se tornou insuportável. A inveja é um sintoma de um espírito que olha para outro e vê nele aquilo que lhe falta. E ao invés de buscar preenchimento na fonte da vida, prefere destruir aquilo que lhe confronta. O brilho dos escolhidos não foi construído da noite para o dia, mas é o reflexo de uma jornada de dores, renúncias e obediência. Quem os persegue não vê o processo, só enxerga o resultado e sente ódio por não conseguir reproduzir. Esse ódio não nasceu do nada. Ele foi alimentado por comparações internas, frustrações escondidas e orgulho ferido. Cada vez que um escolhido se levantava de uma queda, mais profundo se tornava o abismo na alma do invejoso, porque em seu íntimo ele acreditava que a queda seria definitiva. E quando isso não acontecia, a dor de ver alguém vencer aquilo que ele mesmo não conseguiria suportar transformava-se em raiva. A alma vazia não suporta a presença de quem é pleno em propósito. Por isso, tenta desestabilizar, atacar, desconstruir. É uma tentativa desesperada de se sentir relevante diante daquilo que nunca alcançou. Mas o problema do invejoso nunca foi o escolhido. Sempre foi ele mesmo. O conflito não é externo, é interno. E enquanto não olhar para dentro e encarar seus próprios fantasmas, continuará projetando seu ódio em quem nada lhe fez além de existir com propósito. A inveja é a admiração que perdeu a fé em si mesma. E o vazio espiritual, quando alimentado por anos de frustração e orgulho, torna-se uma bomba de destruição que procura sempre um alvo. Infelizmente, muitos escolheram como alvo exatamente quem foi levantado por Deus. Há uma guerra invisível acontecendo muito antes de qualquer ataque físico ou emocional ser lançado. O conflito que os escolhidos enfrentam não é, em sua essência, pessoal. Ele é espiritual. As investidas que sofreram não vieram apenas por quem são, mas principalmente por quem estão destinados a se tornar. O chamado que carregam os torna alvos de uma resistência feroz. É como se a simples existência de alguém com propósito ativasse o sistema de defesa do caos espiritual que tenta governar o mundo. Por isso, os ataques não fazem sentido lógico. São desproporcionais, imprevisíveis e muitas vezes vindo de onde menos se espera. Quem os ataca não compreende que está sendo usado por uma força maior, que opera através de feridas não curadas, vaidades inflamadas e ressentimentos acumulados. Os escolhidos enfrentam batalhas que seus inimigos sequer entendem que estão travando. Para os opositores, é uma questão de disputa, de orgulho, de reputação. Mas no mundo espiritual, é muito mais que isso.
É uma tentativa desesperada de impedir que a luz avance, que a mensagem se espalhe, que o propósito se cumpra. Eles não estão lutando contra uma pessoa. Estão lutando contra a ideia de que Deus ainda escolhe, ainda levanta, ainda cumpre promessas. É por isso que os ataques são tão intensos e constantes. Porque não se trata de você, trata-se do que está dentro de você. O inimigo do seu propósito sabe o potencial que existe no seu chamado e fará de tudo para silenciá-lo antes que você perceba a dimensão de sua missão. Mas o erro fatal dos que te atacam é ignorar que lutar contra um chamado é, na verdade, declarar guerra contra o próprio Deus. E essa é uma guerra que ninguém jamais venceu. Cada ação tem uma reação. Cada escolha tem um retorno. E cada mentira contada contra um escolhido é, espiritualmente, mais uma pá de terra em uma cova que está sendo cavada pelos próprios pés de quem mente. A traição, quando cometida contra quem carrega o selo de Deus, não é apenas uma falha moral. É uma ofensa direta à ordem espiritual estabelecida. Muitos pensam que podem levantar calúnias, tramar nos bastidores e manipular narrativas sem consequências. Mas no reino espiritual, essas ações acumulam peso, criam juízo, formam estruturas invisíveis que, no tempo certo, colapsam sobre os próprios autores. Aqueles que armaram laços, que sorriram pela frente e apunhalaram por trás, estavam escrevendo sua própria sentença. A cova que cavaram com palavras falsas e alianças perversas agora se apresenta diante deles como resultado inevitável. E não adianta culpar o destino, o acaso ou os outros. Foram suas mãos, suas escolhas, seus passos que os conduziram até esse ponto. Eles não tropeçaram por acaso. Desceram, passo a passo, por uma escada que construíram com cada engano. E agora se veem diante do buraco que criaram, tentando escapar de um julgamento que já os alcançou. Essa é a justiça divina. Ela não precisa ser empurrada. Ela permite que o próprio indivíduo construa o caminho para sua queda. Deus não precisa forçar o juízo. Ele apenas observa enquanto cada um cava seu futuro com suas decisões. E quando chega o momento, a queda não vem como surpresa, vem como colheita. E não há ninguém a quem culpar, porque o autor da destruição foi também o executor da própria ruína. Há um peso silencioso que os escolhidos carregam, muitas vezes sem perceber. O de tentar salvar aqueles que claramente escolheram caminhar para longe da verdade. É um impulso nobre, sim, mas também perigoso. Porque há uma linha muito tênue entre compaixão e autossacrifício tóxico. Não fomos chamados para carregar o arrependimento dos outros, nem para impedir que enfrentem as consequências de suas escolhas. O desejo de ver todos salvos é legítimo, mas a salvação é uma decisão individual. Quando tentamos assumir o papel que é exclusivamente de Deus, nos desgastamos, adoecemos e perdemos o foco do propósito que nos foi confiado. Você pode amar, perdoar, orar, mas jamais poderá mudar o coração de alguém que insiste em permanecer endurecido. E enquanto tenta resgatá-los, você corre o risco de afundar junto. Não há nobreza em se afogar tentando salvar quem não quer ser salvo. O seu chamado não pode ser paralisado pela insistência em resgatar quem já recusou a mão de Deus diversas vezes. E isso não é dureza, é sabedoria espiritual. Saber soltar não é abandonar. É confiar que Deus conhece os caminhos e os tempos melhor do que você. É libertador entender que você não é o salvador de ninguém. O sacrifício foi feito por Cristo, não por você. Seu papel é caminhar em obediência, não tentar reescrever o destino de quem já escolheu o próprio caminho. Soltar é muitas vezes o ato mais espiritual que você pode fazer, porque ao soltar, você reconhece que não é Deus, e que tentar ser, por mais bem intencionado que pareça, é um desvio perigoso da missão original.
Diferente das punições humanas, que muitas vezes são genéricas e imperfeitas, a justiça divina opera com precisão cirúrgica. O julgamento de Deus é personalizado, não por preferência, mas por verdade. Ele conhece os detalhes ocultos, as intenções não ditas, os pensamentos que ninguém ousaria revelar. E por isso, a resposta à maldade é exata, feita sob medida. Para cada mentira, uma consequência específica. Para cada traição, uma colheita proporcional. Não existe exagero ou omissão no tribunal divino. O que há é exatidão. E esse tipo de justiça não pode ser barrada, contornada ou adiada. O julgamento já está em andamento, não em um futuro distante ou numa expectativa teórica, mas no presente. Os sinais da queda começaram, e para quem tem olhos espirituais, é impossível ignorar. O que antes era arrogância virou desespero. O que era certeza virou confusão. A estrutura construída com base em engano começa a ruir lentamente, e aqueles que zombaram da justiça agora buscam uma saída que não existe mais. Deus não opera com pressa, mas com firmeza. E quando ele começa a agir, o curso não pode ser interrompido por lamentos tardios nem por desculpas apressadas. A personalização da justiça divina não visa humilhar, visa ensinar. Mas quando o orgulho se recusa a aprender, a lição vem pela dor. E não há erro nisso, pois até mesmo na disciplina, Deus revela sua soberania. Os escolhidos, por sua vez, não precisam se preocupar em executar nada. Basta permanecerem firmes. A justiça já está em execução, não pelas mãos dos homens, mas pelas mãos do único justo juiz. E quando ele julga, a terra treme, os tronos desabam e as máscaras caem. Não há como fugir de um julgamento que foi moldado sob medida para expor a verdade. O perdão é um ato interno, silencioso e transformador. Ele não exige aplausos, nem validação externa. É uma escolha consciente de romper com o ciclo da dor, de liberar a alma da prisão da mágoa. Ao perdoar, você não está dizendo que o que fizeram foi certo. Está dizendo que você não vai mais carregar o peso do que te fizeram. Mas perdoar não significa permitir que a pessoa volte para os mesmos espaços, com os mesmos comportamentos e intenções. Perdão é liberdade para o coração. Reconciliação, por outro lado, exige arrependimento real, mudança visível e responsabilidade assumida. Muitos se sentem culpados por não conseguirem se reconciliar com quem os feriu. Mas a verdade é que nem todos os relacionamentos foram feitos para serem restaurados. Alguns foram apenas lições. A reconciliação é um caminho a dois. Não se constrói com um pedido vazio ou com promessas quebradas. Requer maturidade emocional e disposição genuína de reparar os danos causados. Quando essa disposição não existe, insistir na reconciliação é abrir espaço para novos traumas. O perdão pode ser completo mesmo quando o distanciamento permanece. E isso não é frieza, é proteção. Compreender essa diferença é libertador. Você pode perdoar e seguir em frente, sem precisar manter laços com quem nunca teve a intenção de mudar. Deus conhece os corações. Ele vê quem realmente se arrepende e quem apenas tenta aliviar a própria consciência. E ele não exige reconciliação onde não há verdade. Sua paz não está condicionada à volta do outro. Está na certeza de que você fez o que lhe cabia, perdoar. E isso, por si só, já é um ato divino. Ser escolhido é mais do que um título espiritual. É uma sentença de guerra. A simples presença de alguém alinhado com o propósito divino perturba profundamente os que estão desconectados de qualquer senso de missão. A luz que os escolhidos carregam denuncia as sombras nos outros. Não com palavras, mas com presença. E é por isso que tantos se incomodam sem motivo aparente. A irritação não está no que você faz, mas no que você representa.
Você é um lembrete constante de tudo que eles poderiam ter sido, mas escolheram não ser. De tudo que ainda poderiam alcançar, mas preferem desprezar. Eles não suportam sua consistência, sua resistência, sua fé que persiste mesmo quando tudo desmorona, porque em silêncio sua jornada os confronta. Mostra que é possível vencer sem se corromper, subir sem puxar tapetes, existir sem vender a alma. Para quem está imerso no orgulho e na autopreservação, isso é insuportável. Eles não odeiam sua essência. Odeiam o reflexo que ela causa neles mesmos. Sua existência levanta perguntas que eles passaram a vida inteira evitando responder. E isso os tira do conforto da mediocridade espiritual. O peso de ser escolhido não está apenas nas lutas, mas nos olhares que você atrai, nos julgamentos que enfrenta, nas guerras que nunca escolheu. Mas esse peso é também a prova de que sua vida carrega um impacto que vai além do visível. Deus não escolhe por acaso, e quem irrita os desobedientes com a própria luz está no caminho certo. O incômodo que você causa é o som espiritual de que o propósito está ativo. Continue andando. A oposição é a confirmação de que sua missão está incomodando exatamente quem precisa ser exposto. Deus não investe em qualquer coisa. Ele investe em propósito, em missão, em promessas que carregam peso eterno. E você, escolhido, é parte desse plano. Sua existência foi moldada com intencionalidade. Cada detalhe da sua história, até mesmo as feridas, fazem parte do projeto divino que está sendo construído através de você. Por isso, Deus não permite que qualquer um toque em sua essência impunemente. Quem tenta te destruir, na verdade, está mexendo com algo muito maior. Está desafiando o próprio investidor do céu. E Deus jamais permitirá que seu investimento seja desperdiçado. Essa proteção não é sempre visível. Às vezes, ela se manifesta em portas que se fecham, em amizades que desabam, em caminhos que mudam abruptamente. Nem sempre é conforto. Muitas vezes é ruptura. Porque proteger um investimento não significa poupá-lo da dor, mas garantir que ele chegue ao destino para o qual foi criado. Você já deveria ter sido destruído, desmoralizado, paralisado, mas não foi, porque existe uma força operando por trás da sua existência, uma proteção que excede qualquer plano humano. Lembre-se sempre, Deus não abandona o que Ele mesmo iniciou. Quem investe com propósito também preserva com zelo. E se Ele decidiu proteger sua trajetória, é porque há mais à frente do que você consegue enxergar agora. O que para outros é só mais uma pessoa, para Deus é um projeto em plena construção. E Ele vela por cada detalhe. Você não é obra inacabada. Você é promessa viva, e promessas vivas não morrem no meio do caminho. Elas chegam até o fim. Não há testemunho mais poderoso do que um escolhido que sobreviveu ao ataque. Sua permanência em pé, depois de tudo que tramaram contra você, é o atestado de que o fim dos seus inimigos já está em curso. Eles fizeram de tudo para te calar, te paralisar, te anular, e você ainda está aqui. Isso não é coincidência. Isso é justiça. É a evidência de que o plano deles falhou e o propósito de Deus venceu. Sua sobrevivência não é apenas um milagre, é uma sentença viva. Enquanto você se ergue, eles caem. Enquanto você avança, eles retrocedem. Porque a sobrevivência do escolhido é o anúncio silencioso do juízo em ação. Eles não contavam com sua resiliência, não imaginavam que, mesmo ferido, você continuaria caminhando. Cada dia que você permanece de pé, a sentença deles se intensifica, não porque você deseja sua queda, mas porque a justiça é uma reação automática diante da persistência do propósito. O que eles construíram contra você virou ruína sobre eles mesmos. As palavras que usaram para tentar te enterrar hoje ecoam contra suas próprias vidas, e você nem precisou revidar, apenas sobreviveu.
Isso foi suficiente para expor toda a impotência deles diante do que é eterno. O fato de você ainda estar aqui é a maior prova de que o céu já decidiu. Deus não apenas te protegeu, ele te usou como testemunha. Você é o lembrete constante de que o mal tem prazo de validade, de que a justiça pode até demorar, mas sempre chega. E quando chega, não vem com barulho, vem com sobreviventes. E esses sobreviventes, como você, são provas vivas de que ninguém pode enterrar o que Deus ainda está escrevendo.